E agora concedo a palavra à professora Andréia Serrano para fazer sua exposição. Bom dia. Cumprimento a Tânia e a Bruna e a deputada Cristonieto, com quem tenho a honra de lutar aí já há alguns anos contra o que a gente conhece como cultura da morte. Sem me atrasar ainda um pouco mais, e vou ser muito breve, a gente vai falar aqui sobre as ações do terceiro setor e a educação. Quando se fala um pouquinho sobre isso, ou quando se coloca o tema, já surgem aí diversas opiniões, diversos pitacos, mas ninguém vai a fundo nesse debate que precisa ser feito nesta Casa do Povo, né? E de forma a desenrolar esse novelo. Não adianta só jogar o assunto e tratar como bom se antes não conhece seus princípios, se não conhece qual é a finalidade desse assunto. E para que a gente fale um pouco sobre educação em terceiro setor, é preciso antes falar sobre o que é educação. A gente precisa ter em mente que a educação ela precisa responder o que é o homem. Uma educação que não parte desse princípio não é educação. É ideologia, é treinamento. Então, a gente precisa, primeiro, entender a finalidade da educação. E qual é a finalidade da educação? É formar o homem enquanto homem. É fazer com que esse homem alcance a sabedoria, o limite da sabedoria. Se uma educação é feita e ela não tem essa finalidade, eu repito, não é educação, é treinamento. É caixinha de experiência, é fazer das pessoas que estão ali cobaias, não é educação. A educação que não tem como finalidade o alcance, a busca da sabedoria, não é educação, é treinamento. E é onde nós entramos com a questão do terceiro setor, onde entramos na questão da educação por ideologias. Então, na verdade, não tem sido feita uma educação com os princípios corretos. O que nós temos visto são alunos dentro de sala de aula, como professora falo isso com muita propriedade e segurança, que são cobaias de experimentos, cobaias de metodologias, cobaias de movimentos pedagógicos, e hoje, muito mais cobaias de um movimento pedagógico economicista e tecnicista. Hoje, o que se tem feito em sala de aula é treinar alunos para o mercado de trabalho. E esse é um trabalho muito bem feito, infelizmente, tem sido muito bem feito pelo terceiro setor, principalmente aqui no Brasil. Quando a gente fala de educação, e que a educação ela tem a finalidade do alcance da sabedoria, da busca da sabedoria, a gente vai remontar aí naquilo que a gente conhecia, hoje chamada de maneira pejorativa, mas como a educação tradicional ou educação clássica. Era uma educação que pretendia inserir o aluno no arcabouço cultural do mundo. Aquilo que de mais belo foi produzido no mundo, aquilo que de mais eficaz e bonito foi feito no mundo, era que precisava ser introduzido ao aluno. É por isso que, quando se chegava na escola, você tinha as artes liberais, você tinha o que se chamavam da educação clássica. As pessoas aprendiam de fato. E hoje a gente pode falar sem nenhum constrangimento que não se aprende. Não é raro chegar numa escola pública, por exemplo, no terceiro ano de ensino médio, e ver alunos que não conseguem decodificar, eles não sabem ler. Não estou falando nenhuma novidade, né? Só que também não é para que não fiquemos chocados, isso é de chocar, sim. Um aluno que fica anos, no mínimo 8 anos dentro de uma escola, e ele não consegue ler, tem alguma coisa errada. Se nós formos olhar tudo que tem sido investido em educação, desde a criação do Fundef, lá com Paulo Renato Souza, na década de 90, olha a quantidade que se foi investida em educação e ainda não melhorou. A gente não pode questionar, então, que a questão não é financeira?
Será que não é uma questão metodológica? Será que não é uma questão ideológica? Seria muita desonestidade trazer para o debate toda a questão do sistema financeiro internacional, toda a questão do terceiro setor, e toda a ação que o terceiro setor tem feito e investido muito na educação nacional, principalmente. Não precisa, a gente pode citar alguns, mas são inúmeros. O Instituto Natura, nós temos o Boticário agora com uma fundação para a educação, nós temos a própria Fundação Lehman, que hoje tem aí arrendado, a palavra é essa, arrendado colégios, principalmente no Rio de Janeiro. Instituto Ayrton Senna, Educar, Todos pela Educação. Nós temos aí uma série de organizações do terceiro setor que têm trabalhado fielmente e continuamente na educação. E qual é o interesse desses institutos, dessas fundações na educação? Por que a educação, de repente, se tornou tão importante para essas pessoas, para estes grupos? A educação é a menina, né, ela é a galinha dos ovos de ouro de qualquer movimento que tenha agido ultimamente. Começou, a gente tem muito pouco tempo e eu não vou me delongar nisso, mas na década de 70, mais ou menos, as pessoas começaram a entender que o lugar de revolução deveria ser a escola. Porque era na escola que se moldava o comportamento das pessoas. Segundo alguns teóricos, né, os marxistas principalmente, a escola ajudava a manter o status quo. A escola ajudava a manter as desigualdades sociais. Porque na escola se reproduzia aquilo que a sociedade praticava. Então, alguns autores e pensadores marxistas entenderam que só se daria a revolução, como não se deu, coitados, ficaram frustrados porque a causa operária não foi suficiente para desencadear uma revolução mundial. Então, eles entenderam que era na escola que se deveria começar a verdadeira revolução para alterar, né, o que se considerava a divisão de classes na própria sociedade. Na mesma medida, essas organizações internacionais, esse movimento financeiro internacional, entendeu que os marxistas compreenderam corretamente. A escola seria o lugar de se começar algo para que se controlasse a economia mundial. Como nós vimos com a Tânia e com a Bruna, existe um movimento de globalização e globalismo, e esse movimento ele intenta uma unificação ou uma hegemonia mundial de políticas, de educação, ou o que quer que seja. Agora, entendam que, se há um movimento que pretende planificar a economia, globalizar a economia, há um movimento que pretende que haja uma homogeneidade na economia mundial, que tipo de educação precisaria ser feita para que esse movimento tivesse êxito? Uma educação que formasse pessoas aptas para servir a este mercado financeiro, servir a essa hegemonia mundial. E aí, eu falo um pouco com mais firmeza da alteração que foi feita e poucas pessoas perceberam no currículo nacional. O currículo mudou. E quantos de nós percebemos? De repente, você não trabalhava mais o conteúdo em si, mas você passou a trabalhar em sala de aula o que se chama hoje de competências e habilidades. Competências e habilidades para quê? O que se trabalha em sala de aula que vai favorecer, por exemplo, uma comunidade de globalistas? Eu convido aqueles que quiserem entender um pouco mais, com muito mais calma, a leitura do livro do Joel Spring, Como as corporações globais querem usar as escolas para moldar o homem para o mercado.
O Joe Spring fala aqui, de uma maneira mais sintética, como que se usou a teoria do capital humano, criada lá com os estudiosos da Escola de Chicago. E essa teoria passou a resolver todos os problemas da humanidade, segundo eles. Você responderia a qualquer questão da humanidade através do viés econômico. Então, se você tinha um problema de saúde pública, quem ia resolver era através da questão econômica. Se você tinha também a questão da educação, como fazer, como mudar a questão da educação? Através do viés econômico. Foi aí que se começou a estudar a necessidade do que se chama hoje de economização da educação. É uma educação que não é mais voltada para o conhecimento. E aí eu lembro daquilo que eu falei da finalidade da educação. Ela não é mais voltada para a busca do conhecimento, para a busca da sabedoria. Imagine que a educação é formar o homem até os limites da sua possibilidade. E aí me vem uma ideologia, porque é ideologia, que quer formar o homem para o mercado de trabalho. Ou seja, não tem nada muito diferente da praxis revolucionária marxista. Que o homem só é homem porque produz ferramenta de trabalho. Não tem diferença. Nem os marxistas e nem os globalistas são diferentes nesse ponto. E aí vem todo esse pessoal, hoje representados por inúmeras ONGs, por inúmeros institutos, por inúmeras fundações, tentando refundar a finalidade da educação. É uma educação que já não responde mais o que é o homem. Mas para que serve o homem? O homem vira um instrumento. A teoria do capital humano levada à educação é exatamente a instrumentalização, a redução do homem, do ser humano, a um mero produtor, a um robozinho. Aquele que aperta botões, que vai na escola para aprender a apertar botões. A escola virou um campo de batalha, eu acho que isso é importante dizer. Então, você tem, de um lado, a pedagogia crítica, que é a pedagogia oriunda do pensamento marxista, e você tem esse materialismo tecnicista com a pedagogia globalizada, ou com a economização da economia, colocada em prática no Brasil, já um pouco na década de 90. Então, se nós formos olhar aí quais foram os primeiros lugares que aderiram a esse tipo de ideia, a gente pode pegar o estado de São Paulo como um laboratório, né? Como um tubo de ensaio, na verdade. Logo no começo, com alguns governadores, em princípio com o MDB, depois com o PSDB, e se começou a trazer para o estado de São Paulo a ideia de que a educação ela precisava ser um campo para promover o mercado de trabalho. O aluno precisa aprender a trabalhar. Veja, não há nada errado em trabalhar, não há nada errado em dizer que se precisa trabalhar, mas a finalidade não é essa. Uma vez que você forma um homem virtuoso e sábio, ele vai fazer qualquer atividade muito bem. Porque a finalidade da educação não é formar um trabalhador. A finalidade da educação é formar um homem sábio. E aí este homem sábio, conseguirá fazer aquilo ao qual ele for chamado ou for requisitado. O que nós temos hoje, infelizmente, é um grupo de pessoas, um grupo de interesses que, aliados a todas as outras corporações globais, e se nós formos pesquisar mais a fundo, sinto muito pelo tempo ser tão curto, mas se formos pesquisar mais a fundo, vamos ver, inclusive, que hoje, quem tem todo o domínio sobre a educação mundial é o Banco Mundial. São os economistas do Banco Mundial hoje que trabalham uma economização da pedagogia, uma pedagogia economicista, que já não forma mais um homem sábio, um homem virtuoso, mas ela forma um mecânico, uma pessoa que vai fazer aquilo que for programada para fazer. Junte-se a isso, escolas com esse currículo tecnicista, com esse currículo completamente enxuto e centralizado. Diga-se de passagem, nós temos uma base nacional comum curricular que não contempla o conhecimento, mas competências e habilidades.
Você tem agora este grupo de pessoas que trabalha pela o que nós chamamos de secundarização da sociedade, né? Você tem, por exemplo, lembrando lá do sociólogo Durkheim, então você tem as instituições primárias e secundárias. Instituições primárias são aquelas nas quais o homem vale pelo que é. Imagine que numa família, que é uma instituição primária, a pessoa fica velha, ela não é descartada. Diferente do que tem acontecido aí nos países europeus, nos quais, quando a pessoa vai chegando numa certa idade, ela precisa sair de lá, porque vão querer submetê-la à eutanásia. Porque a pessoa já não vale mais pelo que ela vale pelo que ela produz. Isto é secundarizar a sociedade, isto é secundarizar as instituições. A pessoa vale pelo que ela produz. Se ela não puder mais produzir, para que me serve? Então, ela não serve mais. O que tem acontecido com esta educação tecnicista, ideológica, é a secundarização também da escola. A escola, por natureza, é uma instituição primária, onde ela reforça aquilo que é ensinado na família, que é a primeira instituição a educar. Diferente do que se pensa, não é a escola. A escola não é a primeira instituição a educar. A primeira instituição a educar é a família. O direito natural de educar os filhos é dos pais. E a escola entra como aquela que vai ajudar, vai auxiliar os pais nessa formação. E isso tem se perdido, porque, repito, o currículo mudou, pouquíssimas pessoas se atentaram para isso, pouquíssimas pessoas... eu lembro de todo aquele embate com a BNCC, por exemplo, com o Plano Nacional de Educação, e os pais preocupados com a educação dos seus filhos. E, enquanto isso, o currículo nacional mudava. O currículo ele já não contemplava mais a busca pelo conhecimento, mas simplesmente adquirir competências e habilidades para que, então, essa pessoa fosse apta para o mercado de trabalho. Começou a se falar de disciplinas que precisam formar um homem, então a gente precisa formar pessoas aptas para o mercado de trabalho. Então, por que ensinar, por exemplo, literatura portuguesa e inglesa, fazer estudos baseados na literatura, com profundidade, trazer o gosto da leitura e da literatura para as crianças? Para que isso? Se, na verdade, o que a gente precisa são pessoas que vão produzir bem para enriquecer o mercado financeiro, para aumentar o PIB nacional e mundial. Então, para quê? Um currículo voltado para leitura, um currículo voltado para a busca do conhecimento em si. Porque, não sei se vocês perceberam isso, até na época em que estudávamos, já se começava com essa briga. Ah, mas, gente, espera aí, vocês querem o quê? Imagina, o que ele vai usar? O que ele vai usar de oração subordinada? Para que ele vai usar isso? Não, mas você tem certeza que ele vai usar Bhaskara para sempre? Não vai. Então, vamos pegar e vamos dar algo que vai ser útil. Então, não era mais a busca do conhecimento o importante. O importante passou a ser a utilidade que aquela pessoa teria na sociedade. É o que a gente chama de secundarização da sociedade. E isso tem sido feito, né? A Bruna falou a respeito da BNCC, de que foi uma decisão, de fato, foi uma ação aí do terceiro setor envolvido na educação nacional. E aí eu pergunto, com muita honestidade, quem elegeu essas pessoas para escolherem por nós? Por que são eles quem tem de dar as diretivas da educação? Convido vocês a procurarem um pouco sobre o Fórum Nacional de Educação. Um fórum que reúne inúmeras ONGs e movimentos sociais que têm dado as diretrizes da educação nacional. Por que a gente não vê isso? Por que ninguém fala? São decisões unilaterais que têm afetado a educação nacional, sem a participação dos pais, que são os primeiros e maiores interessados na educação nacional.
Ou nós começamos a entender que a educação precisa ser um movimento que busca o alto, que busca a contemplação da sabedoria, que busca os limites das possibilidades da sabedoria, ou nós vamos continuar sendo cordeirinhos no quintal das fundações e dos organismos internacionais no Brasil. O Brasil é soberano, ele não pode se ajoelhar diante de organizações que não têm nenhuma representatividade popular. Não pode. E como nós podemos trabalhar com relação a isso? Primeiro, entendendo o que é a finalidade da educação. Sem isso, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer nenhuma ação. Porque se a gente perde de vista qual é a finalidade, como caminhar? Em que sentido caminhar? Então, a gente se rende, às vezes por falta de conhecimento, à investida do terceiro setor na educação. Em São Paulo, por exemplo, quem mais tem atuado na educação são esses institutos que eu falei. E dali saem diretrizes para o país inteiro. Saem diretrizes dali para o país inteiro. Como saber? Como estar por dentro? Primeira coisa é a gente entender a finalidade da educação. Se a gente sabe que a educação ela é necessária para se alcançar a verdade, se alcançar a sabedoria, o que nós temos hoje não é educação, é treinamento. Os nossos alunos estão sendo tratados como cobaias de laboratório. Não deu certo o método pedagógico agora, tenta outro. No próximo vai dar. Usa a progressão continuada aqui. Se não der certo, faz de outro jeito. Aluno está virando ratinho de laboratório. E o professor, aquele que faz bem o seu trabalho, está sendo substituído. Está sendo substituído principalmente por máquinas. Hoje se fala numa educação, quando você fala, por exemplo, que se investe tanto em educação, não adianta falar que para investir em educação você tem que trazer tablet para a sala de aula. Não funciona para a gente. Um tablet não funciona dentro da nossa sala de aula se o meu aluno não sabe ler. Um computador de última geração que qualquer instituto possa entregar à minha escola não funciona se o meu aluno não sabe ler. A escola precisa olhar para o aluno integralmente. A gente sempre fala muito da autonomia do aluno, né? Se cristalizou essa expressão que o aluno precisa ter autonomia. Como tem autonomia, meus amigos? Um aluno que não conhece as letras, um aluno que não consegue se expressar. Que autonomia que a gente vai dar para essa pessoa? Que ele vai conseguir, que ele vai conquistar. Como ele conquista uma autonomia se nem ler ele consegue? Investir em educação é primeiro entender que o homem tem corpo, alma e espírito. Trabalhar só para que ele consiga apertar um botãozinho, ser um grande empreendedor, que hoje virou moda, não é enxergar esse homem na sua totalidade. O meu aluno, ele precisa ser enxergado na sua totalidade, nas suas necessidades reais, e não nas necessidades montadas num currículo aparente, num currículo tecnicista, que visa transformar aquele aluno somente num produtor, somente num apertador de botões. A finalidade da educação é o alcance da sabedoria. É buscar o conhecimento. O currículo nacional não tem essa finalidade. Não é educação, é treinamento. Se nós queremos formar homens bons, homens sábios, nós precisamos de uma educação voltada para o conhecimento. Nada é inútil no conhecimento. Nada é inútil. Agora, tratar alunos como ratinhos de laboratório, mudando método pedagógico, mudando ideologia em sala de aula, faz com que hoje nós tenhamos, no terceiro ano do ensino médio, inúmeras escolas deste país, alunos que não sabem ler.
Também não adianta aquele investimento absurdo numa alfabetização que antes vai formar um decodificador apenas e vai fazer essa pessoa apta apenas para apertar botãozinho no final das contas. A educação precisa olhar o homem na sua integralidade. Se a criança ali não é olhada na sua integralidade, em todas as suas necessidades reais, a educação precisa olhar a necessidade real do aluno. Se isso não é feito, a gente não tem educação. A gente tem ali um grupo de treinadores, nós temos treinamento e ratinhos de laboratório esperando para serem treinados. Muito obrigada, desculpem a demora.